Então, gente, para começar, eu fui mostrando para vocês aí as fontes que vêm próprias no PixArt. Fui mostrando para vocês que elas não são boas, que elas são brutas, são grosseiras, algumas são achatadas demais, outras são compridas demais, finas demais. Então, elas não são boas, então vocês não devem utilizar elas. Alguns já estão cansados de ouvir falar nisso, mas eu preciso falar de novo. Então, para utilizar fontes que realmente são boas, vocês vão da fonte baixá-las. Vocês podem ver ali em cima que tem várias pastas de várias fontes diferentes. Na pasta de fonte de fantasias, algumas fontes mais simples, e a maioria não é muito boa, porque elas são mais brutas. Mas tem uma ou outra fonte aí nessa pasta que dá para utilizar. A escrita lá da pasta estrangeira são mais algumas fontes em códigos, mas também tem uma ou outra que são bem bonitinhas, como essa Augustus e Mexican. A Testino é mais fontes achatadas e de logotipos, então a maioria não é boa. E a Bitmap também é mais fonte em pixel. A pasta que eu mais gosto é a do Gótica, que tem bastante fontes bonitas e mais detalhadas, principalmente para título fica linda. A fonte do Básica são mais fontes mais simples, dá para utilizar em subtítulos e descrição, então também é uma pasta bem boa de fontes. A de escrita já é mais fontes cursivas. Então, vocês também podem baixar algumas aí. Não baixem essas muito fininhas, de traços muito fininhas, porque não fica boa. E nem as muito grossas, como essa Sweetie Purple. Essa outra pasta é mais de decoração, é mais de ornamentos, então é aí que tá aquelas fontes de overlays. Vocês podem pesquisar por alguns que vocês ainda não tenham. E a pasta de escrita também é mais fontes cursivas, e algumas são bem bonitinhas. Claro que vocês têm que tomar cuidado, porque nem todas as fontes do Da Fonte são boas. Então vocês têm que baixar as que não são muito grossas ou que não são muito finas, enfim. Já ensinei como baixa a fonte para o PixArt, mas vou ensinar de novo. Vocês clicam ali em baixar, na fonte do Da Fonte, vão no app Arquivos de vocês e já vai aparecer as fontes que vocês baixaram. Vocês vão clicar, vão selecionar a fonte, vão em extrair e vocês vão aí onde eu tô clicando, né? Onde eu tô circulando em vermelho. Vocês vão na pasta de fontes e vocês vão clicar em extrair. Agora eu vou ensinar para vocês a parte principal. Primeiro eu vou mostrar para vocês os tipos de fontes. Por exemplo, as mais compridinhas. Esse tipo de fonte serve principalmente para quando você não tem muito espaço nas laterais, na largura. Mas tem um espacinho ali sobrando que precisa ser preenchido com alguma fonte que seja um pouquinho maior de comprimento. E essa fonte também é bem simplesinha, então dá para vocês utilizarem ela também para subtítulo e para descrição das coisas, porque ela não tem muitos detalhes. O segundo tipo de fonte é aquelas mais quadradinhas, as que todas as letras têm o mesmo tamanho. Esse tipo de fonte também é ótimo para título, subtítulo ou descrição, já que ela não tem muita decoração, ela é mais simples. E também dá para utilizar ela em qualquer montagem, porque ela combina com qualquer coisa. Esse tipo de fonte também fica melhor se utilizado no tamanho quadrado, já que para ficar num tamanho bom para título, ela vai ocupar bastante espaço de largura. Outro tipo de fonte é aquelas fontes mais fininhas. Esse tipo de fonte costuma ser mais simplesinho, então não dá pra você utilizar num título, por exemplo, porque vai ficar simples demais e não vai dar muito destaque pro título. Mas ela já fica lindinha se for colocada em subtítulo ou descrição de alguma coisa. Claro, se não posicionadas muito pequenas, senão ela vai até sumir dependendo de como vocês posicionarem.
Outro tipo de fonte é aquelas fontes mais decoradinhas. Esse tipo de fonte tem mais detalhe, tem mais decoração nelas. Então, a maioria das vezes, elas ficam melhores como título. Porque não dá pra você utilizar uma montagem tão decorada assim para subtítulo ou para descrição. Porque esse tipo de coisa, o subtítulo e a descrição, não precisam de muito detalhe, não precisam de muita decoração. Só precisam de um destaque, umas fontes mais simplesinhas que sejam legíveis. E dependendo, se você colocar uma fonte muito decorada e numa posição meio pequena, num tamanho meio pequeno, vai acabar ficando ilegível. Então, esse tipo de fonte decorada só fica bom se for em título, que no caso vai ter mais destaque do que as outras fontes. Mas tem os tipos de fontes decoradas mais delicadinhas e outros tipos de fontes decoradas que são um pouquinho mais grosseiras. Não totalmente, mas um pouco mais. Então vocês têm que perceber bem o estilo da montagem de vocês antes de colocar a fonte. O outro tipo de fonte é as fontes cursivas. As fontes cursivas ficam ótimas e diversificadas, por exemplo. Elas combinam tanto para título, subtítulo ou descrição. Mas se vocês colocarem, por exemplo, o nome de alguém numa letra de forma e o seu nome de alguém numa letra cursiva, vai ficar lindo, porque vai ficar diversificado, vai dar uma suavidade na montagem. O que não fica legal se vocês colocarem duas fontes em letras de forma, por exemplo. A montagem vai ficar com um ar pesado, então não vai ficar bom. A não ser que for da mesma fonte, ambas as escritas. Mas é sempre bom dar uma diversificada aí. E como eu disse, dependendo da fonte cursiva que vocês forem utilizar, dá para utilizar ela em subtítulo e descrição também. Mas como eu disse, dependendo, porque essas fontes aí, cursivas de traços muito fininhos, se posicionadas muito pequeno para subtítulo ou para descrição, os traços mais finos vão desaparecer, e principalmente se vocês colocarem relevo nela. Então, a não ser que essas fontes de traços fininhos sejam posicionadas bem maiores, bem grandinhas, como por exemplo num título, não vai ficar bom. Outra ferramenta que é muito utilizada é o relevo. E acredito que vocês já saibam como mexer, se vocês viram o vídeo do Pixelab, de como mexer no Pixelab, mas tem ali para mexer na dureza, no bevel e várias outras configurações do relevo. Mas o relevo, dependendo do tipo de fonte que vocês forem colocar, não vai ficar bom. Por exemplo, uma fonte muito fininha numa escrita de subtítulo, ela não vai ficar legal. Até porque o relevo ele deixa os traços de uma fonte ainda mais finos. Então, o relevo, a não ser que for um subtítulo ou descrição um pouco maiorzinho e com fontes um pouco mais grossinhas, não vai ficar legal. Como vocês podem ver aí, coloquei o relevo na fonte cursiva e sumiu os traços fininhos. Principalmente se eu tivesse colocado a escrita menor lá para um subtítulo ou descrição. Então, para outros tipos de fonte que não forem o título, eu recomendo que vocês utilizem a sombra. E a sombra pode ser utilizada também junto com o relevo para o título. Por exemplo, um fundo que ficou muito exagerado, muito cheio de coisa, vocês podem colocar a sombra para destacar um pouco mais. E vocês podem ver aí que nessa fonte fininha ficou melhor a sombra, deu mais destaque do que o próprio relevo. Agora eu vou mostrar para vocês a sombra interna. Eu vou pegar uma fonte de letra de forma para mostrar melhor para vocês. A sombra interna, ela destaca as bordas de uma montagem. Claro que vocês têm que tomar cuidado para não deixar essa sombra muito forte. Então, vocês têm que alinhá-la direitinho. Dependendo da forma como vocês alinhar, dá até uma aparência de relevo aí. Tem também a ferramenta de raio do borrão que vocês não podem deixar muito intenso, no 0, por exemplo, porque senão vai deixar a fonte grosseira. Vocês não precisam deixar essa sombra interna necessariamente da cor preta. Vocês podem deixar de outra cor que vocês vão utilizar na montagem, que esteja na paleta da montagem. Por exemplo, eu coloco uma cor num azul mais escuro e deixo a cor da fonte normal num azul mais claro. Vocês podem ver aí, ó, que deu uma sensaçãozinha de relevo
e deu destaque para a fonte. Destaque para as bordas. Então, vocês não precisam utilizar a borda. Se vocês quiserem dar destaque para as bordas, utilizem a sombra interna. Agora é a parte de cores. As cores da fonte que vocês vão deixar na montagem. Vamos supor aí que meu fundo é a das cores verdes. No meio ele é mais clarinho e nas bordas é mais escurinho. Então, como a fonte vai ficar ali na borda, eu deixei da cor mais clara, para ter mais destaque. Mas agora vamos supor que o fundo da minha montagem é só de uma cor. Se essa cor for muito escura, eu vou diminuir o tom da fonte. Não vou mudar a cor, eu só vou deixar o tom mais claro. Por exemplo, a montagem é verde, eu vou deixar num tom mais claro de verde para a fonte ter mais destaque. A questão do texto 3D. O texto 3D não vai ficar bom se vocês colocarem numa fonte de subtítulo ou de descrição. Porque vai dar muito destaque, vai deixar essa fonte bruta, vai deixar muito detalhada. E esse tipo de fonte não precisa de detalhe, só precisa ser legível. Agora para um título. Não deixem o texto 3D muito grande, muito grosso, porque não vai ficar bom. Só deixem um pouquinho, igual eu deixei aí, para dar um destaque. E mexam aí no ângulo da luz, para deixar como vocês querem. Mexam nas configurações, aí na intensidade, na sombra, para deixar exatamente como vocês querem. Não deixem o texto 3D muito escuro e nem muito claro. Como eu já disse em muitas aulas, o equilíbrio é o essencial para tudo numa montagem. E dependendo de como vocês deixarem o texto 3D numa fonte simples, numa fonte fina, não vai ficar bom. Porque, ó, a fonte fina com 3D fino fica ótimo, porque aí tá proporcional. Agora, uma fonte fina com 3D muito grosso não vai ficar bom. Vai ficar desequilibrado. Então, para vocês utilizarem o 3D numa fonte muito fina, vocês têm que tomar muito cuidado para deixar o equilíbrio, para deixar uma fonte proporcional. E como uma fonte fina vocês não vão utilizar para título, que é o recomendado para usar texto 3D se vocês quiserem, então não tem necessidade de colocar o texto 3D numa fonte fina.